vem a história do Real Madrid, que o Chico perguntou. Isso. Aí quando eu chego no Real Madrid, ainda meio que, assim, meio que vivendo um sonho que eu parecia que eu não tinha sido acordado ainda. Porque quando eu chego no Real Madrid, dentro do vestiário ali, eu olho pros jogadores e os caras já tudo... Fernando Redondo. Na beca. Tudo na beca, os caras na beca, e eu chego com a minha camisa da Umbongo, lembra que a Umbonga dava roupa pra nós? Lembro. E aí quando eu chego lá, a maioria não me conhecia, os caras devem ter olhado pra mim e falado, mano, o cara veio pintar o vestiário aí, quem é esse maluco? Para com isso. E aí o Roberto, mano, é muito zoeiro, Chico. O Roberto Carlos. O Roberto me recebeu, assim... De uma forma assim que não, o coração... O Roberto, você tá ligado como é que é? Ele falou, não, Zé, pô, mano, que legal que você tá... A gente já tinha sido convocado pra seleção juntos. Mas te deu uns toques, né? Não, o primeiro toque que ano ele que me... foi isso, Zé? Isso foi em 97. Então foi antes da gente jogar a Copa. 97. Antes de jogar a Copa. Antes de ir pra pra gente ir Copa. pra Copa. E aí o Roberto falou, o Firme, que ele me chamava de Firme, cara, a primeira coisa que você vai precisar fazer é, mano, você vai ter que vir... Comprar uma roupinha. Você vai ter aí, me deu um cartão do... Corte Inglês. Corte Inglês. Corte Falou, Inglês. vai lá fazer uma comprinha que não vai dar pra você vir pra dentro do vestiário desse jeito, Corte não. Inglês é Desse tipo um jeito. shopping, né, Zé? Tem tudo, caralho. O Corte aí- Jeito boleirão Corte aí. Inglês. Não, esquece, aqui não vai. E aí ele me deu esse toque e virou pra mim e falou pra mim, cara, Zé, é um conselho que eu te dou, aprende o quanto antes O idioma. o idioma. Aí eu virei pra ele e falei, não, pô, o idioma é tranquilo, pô, eu já até falo mais ou menos. Eu falei pra ele, eu até falo mais ou menos. Ele E falou, você falava? sério? Você falava e tal? Não, segura. Aí eu falei, ele falou, beleza, sério, você estudou? Eu falei, o espanhol é parecido com o português, pô, tranquilo. Aí beleza, o primeiro treino, a gente aquecimento lá, eles já usavam muita posse de bola, né? Posse de bola, 3, 4 toques, você vira pro outro lado. Então deu 3, 4 toques, você vira pro outro lado. Na minha primeira pronúncia dentro do campo ali, que dá o toque, e aí o pessoal fala, agora precisa virar. Quando o jogador que estava com o colete faz o movimento para virar, eu levanto o braço e começo a gritar, cambeia, 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 cambeia. O Roberto tava do meu lado e ele quase caiu no chão de tanto rir. Aí falou, meu filho, não é cambeia não, é câmbia, câmbia, câmbia. Aí minha ficha caiu. Eu falei, mano, eu achei que eu sabia falar o espanhol, que era a mesma coisa ou parecido com o português. E eu não me atendi muito com isso e tive muita dificuldade no início ali Da resenha, do idioma. Do idioma. Então, sempre eu precisava do Roberto para me traduzir. E o que me atrapalhou muito quando eu cheguei no Real Madrid foi a identidade. Identidade no sentido de olhar para mim e falar, não, eu tô aqui, eu vim aqui para buscar o meu espaço. Você não se identificou? Eu não me identifiquei. Com o ambiente que você estava? Não, isso eu cheguei lá com uma crença limitante que olhava para mim e falava, poxa, eu acho que eu não tô no mesmo nível. Eu falava isso para mim. Você se diminuía. Você se diminuía perante os caras. Isso chama síndrome do impostor. Né? Você achava que você não tinha capacidade de estar ali. Isso. E isso dificultava muito o meu treino, dificultava muito o meu jogo. Que doideira, Zé. Que louco, né? Por quê? Porque quando eu chego lá, eu chego achando que eu sou o cara, porque eu me destaquei no Campeonato Brasileiro, né? Revelação. A Portuguesa foi para a final da competição. Eu já tinha sido convocado umas 2 vezes para a seleção principal. Fiz o melhor contrato até então da minha carreira. Tava ganhando em real, passei a ganhar em dólar, então um baita contrato. Quando eu chego lá, eu tinha que ir para um próximo nível para estar no mesmo nível dos caras. Quando eu chego lá, eu achei que eu cheguei no meu auge e quando eu chego lá,
foi onde eu entrei na minha zona de conforto. Você se deparou que, tipo... Achei que do jeito que eu jogava no Brasil, Lá você eu deitava. ia deitar lá. Isso a gente tem algo em doido. comum nisso. E aí foi na Eu Alemanha. também pensei só assim na de Alemanha primeiro momento quando eu cheguei. Só foi na Alemanha, primeiro Chico. momento, Só foi na Alemanha porque eu aprendi com os meus erros aqui no Real. Entendi. E quando eu cheguei na Alemanha, com esses erros, no caso, não aprendi o idioma, não ter a humildade de chegar e falar, não tô no mesmo nível dos caras, o que eu fiz? Eu passei a transferir a responsabilidade que era minha em quem? No treinador. Então eu falava, pô, eu não jogo porque o treinador tá de sacanagem. Chegava em casa e falava pra Luciano, o treinador tá de sacanagem comigo. O treinador, eu transferi a responsabilidade, sendo que a responsabilidade era minha. E no autoanálise da situação, eu nunca era o culpado. O culpado era sempre o treinador, ou era... Me identifico com você ou era os espanhóis que não gostavam de mim. Mas você só percebeu isso depois? Eu fui só perceber isso depois, pô. Você falou dos espanhóis que não gostavam de você. Teve algum espanhol além? Roberto Carlos brasileiro, mas enfim, a gente pode falar que o Roberto Carlos também é espanhol. Algum espanhol, por exemplo, te orientava no sentido de falar, Zé, poxa, aqui joga assim, aqui joga assado, não sei o quê. O Fernando Hierro e o Fernando Redondo. Isso. Porque eu tive alguns caras que me ajudaram nisso. Me ajudava muito nessa questão. E você entrava por um vídeo e saía pelo outro, de primeiro momento. De primeiro momento. Não queria muito receber o conselho de quem já estava na minha frente. Os caras estavam na minha frente. Os caras são... espanhóis, os caras são titulares. E eu, por ter aquele ego, eu saí daqui, eu me destaquei, eu cheguei no mesmo nível dos caras. Eu achava que era isso, e isso me atrapalhou muito. E aí, quando eu sou... Vendido. Não, eu vim como empréstimo, porque eu tinha assinado contrato de 5 anos, fiquei quase 1 ano, e quando eu sou emprestado, porque eu não estava produzindo, eu não estava... no mesmo nível dos caras, que eu volto pro Flamengo, a minha ficha cai. Quando você vai pro Flamengo. Quando eu volto de empréstimo, a minha ficha cai. Eu falo... Poxa, por que os caras me emprestaram? Por que eu voltei agora pro Brasil? Você entendeu? Podia ter uma sequência na Europa e bati lá e voltei. Bati e voltei. Então eu comecei a me questionar, a analisar. Legal. E aí a ficha cai. Eu falo, não consegui porque, o jogador... Que jogava na minha posição, que eu fui contratado para disputar com ele, o cara fazia coisa que eu não fazia. Por exemplo, eu jogava na banda, quando eles falam banda do lado esquerdo, na frente do Roberto. Sim. Eu, aqui no Brasil, era acostumado, porque eu não era cobrado, a atacar o tempo todo. E lá não, lá o treinador, no esquema tático dele, se você não recompõe, você vai ter problema. Ele vai colocar quem recompõe no seu lugar, por mais que você... Às vezes até tecnicamente inferior a você. É isso. Mas disciplinado, ele taticamente ele entregava. Taticamente era o caso do cara que disputava comigo, que era um jogador chamado Amavisca. 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 Narigudinho. Isso, Amavisca. cabeludinho. Ele entregava mais que eu dentro do esquema do treinador. Só que eu me comparando com ele, eu fui contratado para jogar. Sim. Só que eu não jogava porque ele entregava mais do que eu. E aí eu comecei a analisar isso. Eu falei, cara... Era para me recompor, eu só atacava. Era para mim chegar e aprender o idioma, para mim não ficar dependendo dos outros, eu... Não aprendi nada, não me dediquei para aprender. Não. E uma outra coisa para piorar, o que aconteceu comigo? Eu entrei na minha zona de conforto, e quando eu entrei na minha zona de conforto, eu acabei perdendo o que era mais importante para que eu pudesse performar no treino e nos jogos.